E aí, palestrinos e palestrinas? Vocês não vão acreditar no que eu vou contar para vocês hoje. Segurem seus celulares, sentem-se confortavelmente porque a bomba que vai explodir agora vai fazer o Allianz Parque tremer até a última arquibancada. E tô falando sério, isso aqui não é clickbait, não é fake news, não é especulação da internet. O que vocês não ouvir nos próximos minutos vai mudar completamente o patamar do futebol brasileiro e colocar o Palmeiras em outro nível, um nível que talvez nem os mais otimistas entre nós conseguiam imaginar. Galera, İlkay Gündoğan, isso mesmo que vocês ouviram, o craque do Manchester City, campeão da Champions League, campeão da Premier League, peça fundamental do esquema tático do Pep Guardiola, acabou de fechar contrato com o Palmeiras. Não, você não tá sonhando. Não, eu não bebi antes de gravar esse vídeo. Estamos falando do meio-campista alemão que orquestrou algumas das maiores conquistas do futebol europeu nos últimos anos. E ele vem pro Verdão. Mas calma, porque isso aqui vai muito além de simplesmente anunciar uma contratação bombástica. Eu vou destrinchar com vocês todas as camadas dessa negociação histórica. Vou explicar como isso foi possível, o que isso significa taticamente para o Abel Ferreira, como o Gündoğan se encaixa no elenco palmeirense e, principalmente, o que isso representa para o futebol brasileiro como um todo. Porque acreditem, essa contratação não afeta apenas o Palmeiras, ela muda o jogo inteiro. Antes de mais nada, vamos contextualizar quem é İlkay Gündoğan. Esse não é um jogador qualquer. Nascido na Alemanha, filho de pais turcos, Gündoğan construiu uma carreira absolutamente impressionante. Passou pelo Borussia Dortmund, onde se tornou uma das promessas mais brilhantes do futebol alemão, jogando ao lado de nomes como Lewandowski e Reus. Depois foi para o Manchester City, onde se tornou peça central no meio-campo de Pep Guardiola. Estamos falando de um jogador que venceu absolutamente tudo na Inglaterra, um cara que foi capitão do City em momentos cruciais. Mas o que faz o Gündoğan tão especial? É a inteligência tática, pessoal. O alemão não é apenas um jogador tecnicamente refinado. Ele é um mestre em posicionamento, em leitura de jogo, em distribuição de bola. Ele tem essa capacidade rara de aparecer nos espaços certos, de criar superioridade numérica, de acelerar ou desacelerar o jogo conforme a necessidade. É aquele tipo de jogador que Guardiola adora, que consegue jogar em várias posições do meio-campo, que entende o coletivo acima de tudo. Agora imaginem esse perfil de jogador, essa mentalidade europeia vencedora, chegando ao Palmeiras. Um time que já é dominante no Brasil, que já tem uma estrutura de ponta, que já trabalha com um dos melhores treinadores do mundo em Abel Ferreira. A combinação é absolutamente explosiva. E olha, não estou exagerando quando digo que isso pode ser a contratação mais impactante do futebol brasileiro na última década. Vamos falar de números agora, porque eu sei que vocês estão curiosos. Segundo fontes muito próximas da negociação, o contrato de Gündoğan com o Palmeiras é de 2 anos, com salários que obviamente estão entre os maiores do futebol brasileiro, mas que se encaixam perfeitamente dentro do planejamento financeiro sustentável que o clube tem mantido. A Leila Pereira não está brincando quando diz que quer fazer do Palmeiras o maior clube das Américas. Ela está transformando palavras em ações concretas. E aqui vem um detalhe que muita gente não está percebendo. Essa contratação não é apenas sobre futebol, é sobre projeto, sobre visão de futuro. O Palmeiras está mandando um recado para o mundo. Nós não somos apenas um clube grande da América do Sul, nós somos um clube global. Nós podemos competir por qualquer jogador, em qualquer mercado. Isso muda completamente a percepção internacional sobre o futebol brasileiro. Pensem comigo, quando foi a última vez que um jogador no auge das suas capacidades, campeão europeu recente, deixa uma liga top da Europa para vir diretamente para o Brasil sem ser por motivo de aposentadoria? Não estamos falando de um jogador de 35 anos vindo fazer turismo. Gündoğan tem 34 anos, sim, mas está em excelente forma física, ainda jogando em altíssimo nível. Ele não vem passear, ele vem competir, vem ganhar títulos, vem deixar legado. E qual o impacto tático disso tudo? Vamos mergulhar fundo agora, porque essa é a parte que realmente me empolga. Abel Ferreira trabalha normalmente com um meio-campo de 3 jogadores em um esquema 4-3-3 ou com variações que podem incluir um 4-2-3-1. Gündoğan tem a versatilidade para jogar em todas essas posições do meio. Ele pode ser o volante organizador, aquele cara que fica mais recuado buscando o jogo e distribuindo. Pode ser o meio central, o box-to-box, que aparece tanto para defender quanto para atacar. E pode até mesmo jogar numa posição mais adiantada, como meio atacante. A leitura de jogo do Gündoğan vai liberar outros jogadores do elenco. Imaginem Rafael Veiga tendo ao lado dele um jogador que entende os espaços como poucos, que pode criar linhas de passe inesperadas, que tem experiência em jogos de altíssima pressão. Imaginem Estevão, a joia da base palmeirense, aprendendo diariamente com um campeão europeu sobre posicionamento tático, sobre tomada de decisão. O impacto vai muito além dos 90 minutos em campo. E tem outro aspecto fundamental. A presença de Gündoğan eleva o nível de concentração e profissionalismo do elenco inteiro. Quando você tem no vestiário um cara que jogou sob comando de Jürgen Klopp, de Pep Guardiola, que vivenciou os treinamentos mais intensos do mundo, que conhece os padrões de excelência dos maiores clubes europeus,
Todos ao redor naturalmente se adaptam a esse nível. É um efeito cascata de qualidade. Mas vamos ser realistas também, porque nem tudo são flores e eu não sou desses youtubers que só falam maravilhas. Existe sim uma preocupação com a adaptação. O futebol brasileiro é diferente, é mais físico em alguns aspectos. O calendário é absolutamente brutal, com jogos a cada 3 dias durante meses. As viagens são longas, o clima é diferente. Guindogan vai precisar de um período de adaptação, isso é inegável. Porém, e aqui está o diferencial, ele não está vindo para qualquer clube. O Palmeiras tem uma estrutura de recuperação física de nível mundial. A academia de futebol possui recursos que muitos clubes europeus desejariam ter. Equipe médica de ponta, nutricionistas, preparadores físicos experientes, tudo pensado para maximizar o desempenho e minimizar riscos de lesão. Se existe um clube no Brasil preparado para integrar um jogador europeu desse calibre, esse clube é o Palmeiras. E pessoal, tem uma narrativa muito bonita por trás dessa contratação que vale a pena explorar. Guindogan sempre foi um jogador que valoriza projetos, não apenas dinheiro. Ele poderia ter ido para a Arábia Saudita ganhar fortunas absurdas. Poderia ter escolhido um retorno confortável à Alemanha. Mas ele escolheu o desafio. Escolheu fazer parte de algo histórico. Escolheu ajudar a construir um legado numa parte do mundo onde o futebol tem paixão, tem alma, tem significado cultural profundo. Em entrevistas passadas, Guindogan sempre falou sobre sua admiração pela intensidade do futebol sul-americano, pela paixão das torcidas, pela garra dos jogadores. Agora ele vai vivenciar isso de dentro. Vai sentir o que é jogar no Allianz Parque com 40 mil palestrinos fazendo a arquibancada tremer. Vai entender o que significa vestir o manto verde e disputar um choque-rei, um derby, um clássico contra o Corinthians com toda a rivalidade e emoção que só o futebol brasileiro proporciona. E olha, eu preciso falar sobre o impacto comercial dessa contratação porque é algo gigantesco. O Palmeiras já é um dos clubes com maior engajamento nas redes sociais do Brasil. Agora, com Guindogan, a exposição internacional vai explodir. Estamos falando de milhões de novos seguidores na Europa, na Ásia, em mercados que tradicionalmente não acompanham o futebol brasileiro com tanta atenção. Isso se traduz em patrocínios mais robustos, em valorização da marca, em mais recursos para continuar investindo em futebol de qualidade. A camisa do Palmeiras com o nome de Guindogan vai vender aos montes. Fãs do Manchester City vão começar a acompanhar os jogos do Verdão. A Premier League e a Bundesliga, canais internacionais vão dar mais destaque ao Brasileirão. É um círculo virtuoso que beneficia não apenas o Palmeiras, mas o futebol brasileiro como um todo. E tem uma coisa que me deixa particularmente empolgado. Essa contratação pode abrir portas para outras similares. Se o Palmeiras conseguiu trazer Guindogan, outros clubes brasileiros vão perceber que é possível, que o mercado sul-americano pode sim atrair estrelas europeias em atividade, não apenas jogadores em fim de carreira. Isso pode revitalizar completamente o nosso futebol. Pode trazer de volta aquela era de ouro onde craques vinham para cá porque queriam, porque viam valor esportivo e cultural. Imaginem daqui a alguns anos olharmos para trás e identificarmos a chegada de Guindogan ao Palmeiras como o ponto de virada. O momento em que o futebol brasileiro recuperou relevância global, não apenas exportando talentos, mas também importando qualidade, construindo ligas competitivas que atraem a atenção mundial. É uma possibilidade real e extremamente empolgante. Agora, falando especificamente de competições, em que o Guindogan pode fazer diferença imediata? Copa Libertadores, sem dúvida. O Palmeiras é sempre candidato ao título continental, mas ter no meio-campo um jogador que já venceu Champions League, que conhece o que é pressão em mata-mata internacional, é um diferencial absurdo. Aqueles jogos decisivos onde cada detalhe importa, onde a experiência pesa, Guindogan pode ser o fator que inclina a balança para o lado palmeirense. No Brasileirão, nem preciso falar muito. Tecnicamente, taticamente, fisicamente, psicologicamente, o alemão está anos-luz à frente da média do campeonato. Claro que não é futebol de botão, que uma andorinha só não faz verão, mas a qualidade individual dele, combinada com a força coletiva do elenco palmeirense, cria uma equipe assustadoramente forte. Adversários vão ter que inventar esquemas especiais só para tentar neutralizá-lo, o que naturalmente abre espaços para outros jogadores brilharem. E Copa do Brasil? Mundial de clubes. Cada competição se torna mais emocionante com um jogador desse nível no elenco. A profundidade do plantel do Palmeiras já era invejável, agora beira o absurdo. Abel Ferreira vai ter opções para todos os tipos de partida, para todos os tipos de adversário, para todas as situações de jogo. Pessoal, eu quero que vocês entendam a magnitude histórica do que está acontecendo.
Não é exagero dizer que essa é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Talvez fique ao lado de quando Pelé jogou no Santos, quando Maradona considerou vir ao Brasil, quando Ronaldinho escolheu o Flamengo no auge. Estamos falando desse nível de impacto midiático e esportivo. E o mais lindo disso tudo é que acontece no nosso Palmeiras, no clube que a gente ama, que a gente torce, que a gente vibra a cada vitória e sofre a cada derrota. É o nosso time escrevendo história, elevando o nome palmeirense para patamares que nossos avós, que fundaram essa paixão em nossas famílias, talvez nem imaginassem possível. Então eu deixo aqui meu convite para vocês. Acompanhem cada passo dessa jornada. Cada treino, cada entrevista, cada jogo do Gundogan com a camisa do Palmeiras vai ser especial. Vai ser história sendo escrita em tempo real. E nós vamos estar aqui nesse canal documentando tudo, analisando cada detalhe, vibrando junto com vocês. Comentem aí embaixo o que vocês estão achando dessa contratação. Qual posição vocês acham que o Gundogan deve jogar? Qual vai ser o impacto dele no elenco? Como vocês acham que os adversários vão tentar parar o Palmeiras agora? Quero saber a opinião de cada um de vocês, porque essa é nossa comunidade, nosso espaço de debate e celebração palmeirense. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho das notificações, porque vem muito conteúdo pela frente sobre essa contratação histórica. Vamos trazer análises táticas, vamos buscar entrevistas, vamos cobrir cada ângulo dessa história incrível. E compartilhem esse vídeo com todos os palmeirenses que vocês conhecem, porque notícia dessa magnitude precisa ser celebrada coletivamente. Avante palestra, agora mais do que nunca. Com Gundogan, com Abel Ferreira, com esse elenco de estrelas e com a melhor torcida do Brasil, o Palmeiras está pronto para conquistar tudo o que vier pela frente. E nós vamos estar aqui acompanhando, torcendo, acreditando sempre. Um abraço palestrino para todos vocês e até o próximo vídeo com mais novidades desse Verdão que não para de surpreender e de fazer história.